Saudações, está a começar o Jornal da Noite. O diretor da revista Negócios, Jaime Lenga, diz que um governo de unidade nacional ou a entrega de poder a Venâncio Mondlane não resolverão a crise política que vigora no país. O problema, de acordo com Lenga, é muito mais profundo e passa por o Conselho Constitucional juntar todos os partidos que participaram nas eleições de 9 de outubro e, com eles, acordar a redistribuição equitativa dos assentos no Parlamento. O futuro de Moçambique é incerto. A antevisão é de Jaime Lenga, membro da Frelimo, nesta grande entrevista da MBC-TV, que foi ao ar na quinta-feira. Depois de tudo que aconteceu agora, ou que está a acontecer agora, que não sei como vai terminar, o nosso país, os nossos governantes nunca mais voltarão a ser os mesmos. Lenga, antigo integrante do G40 e acérrimo defensor dos ideais de Armando Guebuza, disse não ser apologista da instituição de um governo de unidade nacional e explicou as razões. O governo de unidade nacional é uma brincadeira. Aquilo não vai mudar nada. Vamos fazer um governo de unidade nacional. É falso. Isso é o quê? É levar ministros de outros partidos e colocá-los ali. E vão ser engolidos pelo governo do dia. Vão ficar ali e resolver problema de 5 ministros ou 10 ministros que outro partido vai entregar, resolver problemas de barriga, vão ser ministros. Apenas isso, mas não resolve o problema do país. O que resolve o problema do país é a Assembleia da República, que cria leis, fiscaliza as atividades do governo, cria instituições de fiscalização, tanto dos processos eleitorais como da própria governação do país. Não é o governo da nação. O governo nacional vão ser subordinados do presidente que estará lá, que for indicado como presidente. O empresário apontou os caminhos para uma possível viabilização do próximo governo e parlamento. Eu se fosse o Conselho Constitucional, convocava os presidentes de todos os partidos, sentávamos, íamos, sem precisar de negociação entre um e o outro. Todos os partidos políticos que participaram nas eleições, sentar com eles e procurar um caminho de diálogo franco. E resolvemos o assunto por sempre. Para Jaime Lenga, a anulação das eleições de 9 de outubro e convocação de outras está fora de questão. Eu vi aqui, nesta mesa, alguém que foi entrevistado recentemente e acompanhando a entrevista, a dizer que até as eleições autárquicas o governo ainda não pagou as faturas. Vai arranjar dinheiro agora para pagar novas eleições, se até as eleições do passado ainda não começou a pagar. É preciso ver que a democracia é muito cara. Não podemos estar a gastar, a brincar com dinheiro de qualquer maneira, todo dia vamos repetir eleições, não vamos repetir eleições. Vamos encontrar soluções. Já fizemos eleições, tem problema, sim, vamos tentar encontrar uma solução mas viabilizar essas eleições aqui. Jaime Lenga é diretor da revista Negócios, uma publicação periódica especializada em matérias da área empresarial. A economia nacional é incapaz de absorver anualmente 470 mil jovens que entram para o mercado do trabalho, fato que aumenta o nível de descontentamento na sociedade, de acordo com o economista Egas Daniel. Para o economista, é urgente criar uma maior complementariedade e articulação e coordenação entre os setores econômicos e do governo. Só para dar um exemplo muito concreto, eu não posso, por exemplo, promover o aumento, a distribuição de insumos, o aumento dos níveis de produção e produtividade numa determinada área, sem que tenha uma articulação muito bem feita com o Ministério de Obras Públicas e Habitação para viabilizar aquela produção daquela área. Do contrário, as pessoas vão produzir porque receberam sementes, insumos ou técnicas agrárias mais melhoradas ou boas práticas agrárias, e aquela produção não será escoada, ou quando escoada não será competitiva. E na campanha agrária subsequente, a produção volta a cair. Significa a coordenação, a articulação institucional, a complementaridade de políticas e talvez a redução da concorrência entre os diferentes ministérios no controle e execução de alguns programas que deviam ser feitos de forma conjunta. Isto é que tem que reduzir, porque só coordenados é que vamos mais longe. O economista Egas Daniel criticou no especial Informação deste sábado a ausência de políticas e estratégias coordenadas no seio do governo, especialmente nos setores econômicos. O problema essencial é uma economia que não consegue produzir o suficiente para não só alimentar as pessoas, mas para dar emprego aos moçambicanos e principalmente para os jovens. Neste momento, 500 mil jovens entram para o mercado de trabalho, destes apenas
formalmente 30 mil é que são absorvidos. Então, os demais 430 mil por ano. Então, ficamos já com 370 mil. E ficamos com 300 ou 470 mil que estão à sua própria sorte, que devem, mais uma vez, recorrer ao setor informal ou fazer outras coisas, não sabemos quais são para a sua sobrevivência. A título de exemplo, o economista visou a proliferação de políticas e estratégias de desenvolvimento agrário, cujos resultados, a seu ver, são discutíveis. Eu já fiz uma análise nesta componente de políticas agrárias, mais de 20 políticas que foram implementadas somente desde 1994, mais de 20 políticas, desde estratégias e planos de ação, mas no fundo, quando nós procuramos saber qual foi o outcome, qual foi o resultado dessas políticas, não conseguimos nem notar algum aumento do nível de produtividade. Pode assistir na íntegra o programa especial Informação com o economista Egas Daniel nas plataformas digitais da MBC TV, nomeadamente Facebook, Instagram e YouTube. O economista Egas Daniel diz ainda que é uma ilusão pensar que os efeitos econômicos das paralisações e bloqueios da economia vão incidir nas classes privilegiadas ou abastadas do país. Para Egas Daniel, a solução da crise passa pelo diálogo para resolver a crise política que o país vive desde a realização das eleições gerais de 9 de outubro. Se tivermos um bloqueio na fronteira, a pessoa que consegue comprar hoje para comer os próximos 3 meses vai poder chegar até daqui a 3 meses. Mas a pessoa que compra hoje para comer hoje e temos um bloqueio será afetada de forma direta. Então, é uma ilusão pensarmos que a atividade econômica bloqueada, paralisada, tem maior custo para a elite política. Sim, tem um custo direto. Aliás, a maior parte dos dinheiros que se referem são deduzidos dos que estão melhor em termos econômicos. Mas porque o remanescente, mesmo depois dessa perda, porque tem uma remanescente maior, eles conseguem sobreviver mais. Mas aquela pessoa vulnerável depois poderá ter custos de sobrevivência extremamente altos. A inflação, por exemplo. Bom, só para terminar, o que sucede é o seguinte, é que a economia não discrimina, não olha que esta causa é extraordinária, e nem olha para esta aqui é pobre, então os preços quando forem praticados, quando subirem, não podem subir para os pobres, mas para os ricos os preços devem... Não. Os efeitos não são discriminatórios, pelo contrário, afetam a parte mais vulnerável. Então, isso tem que nos levar à estratégia mais adequada em contextos destes de tensões políticas, que é de sentar à mesa, negociar, ou pelo menos equilibrar a emoção que carrega as partes envolvidas nas disputas que neste momento estão a acontecer. Porque no final, o extremamento das posições é prejudicial para todos os lados. A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, foi enviada especial do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, para um encontro com o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, no qual pretendia informar sobre a situação atual de segurança no país. No encontro, que acontece dias depois do governo sul-africano expor a preocupação com as manifestações que ditaram a paralisação do posto fronteiriço de Ressano Garcia. Depois do governo sul-africano, através da ministra da Presidência sul-africana, Khumbudzo Ntshavheni, manifestar preocupação com a tensão pós-eleitoral que se vive em Moçambique, tendo em conta os impactos adversos para este país vizinho inerentes às manifestações violentas, cujos tumultos têm resultado em danos patrimoniais severos, incluindo a destruição, dentre outros, de infraestruturas no posto fronteiriço de Ressano Garcia, o principal ponto de ligação entre os dois países, e o seu encerramento forçado à circulação de pessoas e bens. Nesta sexta-feira, a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, na qualidade de enviada especial do Presidente Filipe Nunes, esteve reunida com o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. De acordo com a televisão de Moçambique, o encontro que teve lugar em Joanesburgo visava informar o chefe de Estado sul-africano sobre a atual situação de segurança no país após as eleições de 9 de outubro. Refira-se que o governo sul-africano já tinha apelado às partes envolvidas nas eleições gerais de Moçambique para apostarem no uso dos canais legalmente estabelecidos para resolver queixas e diferendos relacionados com o processo.
Vamos a um breve intervalo, voltamos com mais atualização informativa. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Só da África do Sul nós importamos cerca de 30%. 30% das importações de Moçambique vem da África do Sul. Significa que em cada $3 que nós importamos, $1 estamos a pagar a África do Sul. Existe claramente um grau de insatisfação da população ao longo do tempo por causa da redução de facto do poder de compra ao longo do tempo, das famílias. E existe esse desgaste que ao longo do tempo parte da população foi tendo e foi sofrendo. Então, a solução de curto prazo é resolver o diferente que impede que os produtos entrem. Todo o extremamento das posições políticas neste momento, ou seja, as manifestações atingiram um nível, vamos lá supor que vamos para as fases subsequentes de sabotagem da economia e também vamos para as fases subsequentes de repressão. Todas essas estratégias que parecem ser as melhores para quem as aplica, no final tem um efeito, um custo econômico negativo muito mais alto. Renovados os votos de boa noite, retomamos para o segundo bloco. O jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública diz que a retoma das atividades que marcou a primeira fase da quarta etapa deve-se à grande dependência dos moçambicanos à atividade econômica para a sua sobrevivência, que na maior parte não estão em condições de paralisar atividades por várias semanas. Assim que é. Os 3 dias da primeira fase da quarta etapa de manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venancio Mondlane, cuja recomendação era a paralisação de atividades nas capitais provinciais, portos e fronteiras, registrou retoma de atividades por alguns agentes econômicos e no setor informal, ainda que de forma tímida. Em relação ao assunto, o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maus, afirma que a maior parte dos moçambicanos não está em condições de paralisar atividades econômicas por longo período, por essa ser a sua base de sustento diário. Pode resultar, entendo, de uma espécie de dependência das pessoas em relação à atividade econômica que exercem. Nós bem sabemos que os moçambicanos são muito pobres e é muito difícil com que um pobre possa sujeitar-se a um processo de paralisação da atividade por um longo período, de tal forma que é necessário que se volte ao trabalho como forma de garantir com que haja sustento das várias famílias moçambicanas. Mas não creio que é por conta do discurso do comandante-geral da polícia, mas sim por conta do fato de algumas pessoas já necessitarem de poder fazer seus negócios e desta forma garantir a sua vida. Quanto à garantia de segurança dada pelo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, aos agentes econômicos para que retornem ao trabalho, Ivan Maus diz que a PRM já perdeu credibilidade na sociedade moçambicana. Eu duvido muito que seja por conta do comentário do comandante-geral. A nossa polícia em Moçambique está totalmente descredibilizada e nós sabemos que é uma polícia que, ao invés de ser republicana, defende os interesses político-partidários de uma certa
de uma certa filiação partidária, no caso o Partido do Frelimo. Então não creio que seja por essa dita segurança, porque já se falou por várias ocasiões que a polícia havia de garantir com que não houvesse raptos, mas já raptos. Já vimos em várias ocasiões em que a polícia aparecia dizendo que havia de combater o crime, e nunca foi combatido o crime. A primeira fase da quarta etapa de manifestações terminou nesta sexta-feira, cujo momento mais alto foi o soar de panelas, apitos, vuvuzelas e buzinas em vários bairros de Maputo e outras províncias, em sinal de protesto contra resultados eleitorais. Venâncio Mondlane felicita os militares pela sua atuação durante a primeira etapa da quarta fase das manifestações por ele convocadas e prometeu anunciar as medidas da próxima fase na próxima terça-feira. O candidato presidencial suportado pelo partido Podemos falava durante uma live realizada na tarde deste sábado na sua rede social, a Facebook. Venâncio Mondlane lamentou este sábado a perda de vidas humanas durante as manifestações por si convocadas. Por outro lado, o candidato presidencial reiterou o apelo à não vandalização dos bens públicos e privados. Venâncio Mondlane elogiou a atuação dos militares que, ao contrário da polícia, têm estado a proteger os manifestantes. É por isso que eu, mais uma vez, tiro a minha vénia para os militares. Que estes militares diziam claramente: nós juramos a uma bandeira que era para defender o povo moçambicano. Nós juramos perante uma bandeira que era para defender uma nação, para defender uma pátria. É por isso que os jovens cantavam até músicas revolucionárias. Hoje, querem se vingar desses jovens? Querem se vingar desses jovens? Sabemos das reuniões que houveram, que decorreram para estes jovens serem penalizados, serem afastados, serem detidos, mas é o maior paradoxo que pode acontecer. Os jovens prestaram juramento perante uma bandeira, mas estão a ser forçados a quebrar o seu próprio juramento, que é para alvejar moçambicanos, para matar os seus próprios irmãos. E os jovens dizem que não, nós juramos defender uma pátria, nós juramos defender uma nação, nós juramos defender o povo. Nós não podemos alvejar o povo. E ainda fazem mais. Instam a própria polícia que está sendo instrumentalizada para não matar o povo, para não alvejar o povo. Estes são os verdadeiros patriotas. Recorde-se que os protestos contra os resultados das eleições gerais tiveram início a 21 de outubro passado, depois do assassinato do assessor jurídico de Mondlane, Elvino Dias, e Paulo Guambe, membro proeminente do partido Podemos. Abdul Nordin é o indivíduo identificado como autor dos disparos contra manifestantes na noite de ontem no bairro de Somerschild. Trata-se do presidente do Conselho Provincial da cidade de Maputo, da Ordem dos Advogados, uma instituição que tem trabalhado ativamente para a soltura de indivíduos detidos durante as manifestações. Foi revelada a identidade do indivíduo que efetuou disparos contra os manifestantes na noite desta sexta-feira no bairro da Somerschild, na cidade de Maputo. Trata-se de Abdul Nordin, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados a nível da cidade de Maputo. O atirador também é conhecido pela sua intervenção no caso Michulamete, empresa que ganhou o caso de disputa de terra contra um grupo de supostos nativos do bairro Guava, no Maracuene, numa sentença proferida a 14 de outubro pelo Tribunal Judicial da província de Maputo. Imagens postas a circular nas redes sociais mostram uma viatura que passa por manifestantes em direção ao condomínio. De seguida, sai um indivíduo da viatura que dispara contra a população. Entretanto, ainda não são conhecidas as razões que o levaram a esta ação. A atitude do advogado está a gerar repúdio e indignação pelo fato de Abdul Nordin ser membro da Ordem dos Advogados, uma organização profissional empenhada na assistência jurídica aos manifestantes detidos. De acordo com os relatos das redes sociais,
O último dia da primeira fase da quarta etapa de manifestações foi marcada por mortes e feridos, alguns alvejados pela polícia e outros atropelados por indivíduos desconhecidos. Fechamos assim o bloco informativo. Vamos ver como vai se portar o tempo nas próximas 24 horas. Para trás fica a informação meteorológica e de igual forma fica para trás a edição de sábado do Jornal da Noite. Temos o encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Até lá, fica lançado convite para que o Cargo Prestador continue com a nossa restante programação.